Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a este seminário chamado Estudando o Espírito de Profecia. O tema de hoje é Em Busca da Verdade Absoluta. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo para o estado do Rio Grande do Sul, na Associação Central Sul Rio Grandense, e tenho o privilégio enorme de estar contigo hoje, dividindo um pouquinho de um conhecimento muito importante a respeito do Espírito de Profecia. O que é o Espírito de Profecia? É a forma como designamos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia os escritos de Ellen White. E nós vamos conversar esse ano um pouquinho sobre esse tema muito interessante, muito intrigante, bastante polêmico no mundo cristão de uma forma geral, ok? Essa série está substituindo a série sobre Daniel e Apocalipse que eu gravei no ano de 2014. E esse ano nós começamos então agora, a partir de fevereiro, nessa nova jornada, estudando agora o Espírito de Profecia, ok? Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White e a sua obra são extremamente importantes. E como um pastor que trabalha diretamente com a Rede Novo Tempo de Comunicação, eu preciso dizer para vocês que o Espírito de Profecia é algo muito importante para nós, também como Rede Novo Tempo de Comunicação. Dentro do nosso evangelismo, centenas, milhares de pessoas têm conhecido a palavra de Deus e se entregado a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E por que a gente faz esse trabalho? Porque nós somos inspirados pela palavra de Deus a assim fazer. E em grande medida, a obra de Ellen White teve muita importância para a constituição da nossa identidade, faz parte de algo muito importante para nós, e por isso nós somos inspirados também pelo Espírito de Profecia a pregar o Evangelho por todos os meios que nós somos capazes de assim fazer, ok? Então a gente vai dividir um pouquinho sobre esse conhecimento com pessoas que já sejam adventistas e queiram crescer no conhecimento do Espírito de Profecia, e também daqueles que são interessados, conhecem a mensagem adventista através da Novo Tempo ou não, mas que também têm curiosidade a respeito desse tema interessante, importante e bastante polêmico também, ok? Bom, acontece o seguinte, profetas não canônicos, eles sempre atraem, da parte do mundo cristão de uma forma geral, atitudes de suspeita e também de ataque. Tem um pouco daquela ideia de Cristo nos avisar contra os falsos profetas como um dos sinais do fim do mundo. Então, obviamente, qualquer pessoa que surja dizendo que é profeta, ou qualquer grupo religioso que tenha no seu hall de membros, ou que tenha no hall daqueles seus pioneiros, uma pessoa que seja profeta, ela naturalmente vai atrair as atenções do mundo cristão. Especialmente diante dessa ideia toda que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e devemos seguir somente a Bíblia. Então, será que a presença de um profeta nega esse princípio fundamental daqueles que creem na palavra de Deus? Especialmente quando são protestantes, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja protestante? Perceba que essas são questões muito importantes e que geram polêmicas no mundo cristão de forma geral, católico, protestante, espírita e etc. Você consegue perceber essa polêmica, essa problemática de forma muito fácil na internet. Você percebe que existem centenas, milhares, muitos sites em português e em outras línguas, que atacam a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a pessoa e a obra de Ellen White de uma forma específica, ok? E o que acontece? Muitas vezes, a gente trabalha na Rádio Novo Tempo, no meu caso, ou na Rede Novo Tempo, caso de outras pessoas, e trazemos muitas pessoas para a igreja, através do batismo e etc. Entretanto, muitos desses novos conversos, às vezes eles chegam na igreja sem uma bagagem maior a respeito do Espírito de Profecia. E esses muitos sites e etc. que existem falando mal da igreja e mal do Espírito de Profecia, muitas vezes desanimam as pessoas que estão entrando na igreja e em muitos casos, infelizmente, acabam inclusive afastando pessoas da comunhão com a igreja.
E se você vai acessar esses sites, vídeos, podcasts, etc., inclusive publicações em forma de livro também, que polemizam contra a Igreja Adventista e contra Ellen White, nós percebemos uma multidão de temas a respeito dos quais as pessoas questionam. Então se fala um pouquinho dessa tendência adventista em relação ao legalismo, ao perfeccionismo, à salvação pelo estilo de vida, a questões de alimentação, a questões, enfim, de textos polêmicos e complicados de Ellen White em relação a amálgamas, questões científicas, questões variadas, e nós vamos tratar esses e muitos temas nesta série a respeito do estudo do espírito de profecia. Portanto, estamos hoje somente começando uma jornada de estudos que vai nos guiar a partir aí do ano de 2015 para a gente crescer no conhecimento e na graça de Jesus e também no conhecimento do espírito de profecia. Além dessas polêmicas todas que tornam a questão muito importante de ser trabalhada de forma honesta, clara e direta, esse ano faz 100 anos da morte de Ellen White. E Ellen White nasceu em 26 de novembro de 1827 e veio a falecer em 16 de julho de 1915. Então, hoje, esse ano, em 2015, nós estamos no ano do centenário da morte de Ellen White. E para fazer uma biografia assim rápida com vocês e para vocês, Ellen White, ela era uma jovem de 9 anos de idade quando recebeu uma pedrada na cabeça. E aí, essa pedrada teve sérias consequências para a saúde dela e ela se tornou incapaz de continuar os seus estudos. Inclusive, esse evento na vida de Ellen White é usado tanto por críticos quanto por defensores da obra dela. Do lado dos críticos, as pessoas dizem: quando Ellen White levou essa pedrada na cabeça, ela ficou meio maluca, ela começou a ter visões, ela começou a ter alucinações e pensava estar vendo Deus, estar vendo Jesus, mas tudo aquilo era somente alucinação em função desta pedrada que ela levou na cabeça quando criança. Do lado dos crentes, daqueles que acreditam na sua obra como algo sobrenatural vindo do Espírito Santo, vindo de Deus, os crentes apontam o fato de que ela não teve instrução formal, como as outras pessoas, entre aspas, normais, e mesmo assim se desenvolveu pela graça de Deus e acabou, no final das contas, sendo uma pessoa que produziu grande quantidade de material e em grande qualidade também. Ellen White falou sobre ciência, sobre música, sobre religião, sobre teologia, sobre educação, sobre administração, de uma forma bastante acurada e aprofundada. E os crentes em Ellen White, eles acabam mostrando isso, que como ela foi uma pessoa incapaz de estudar por causa dessa pedrada, a obra que foi feita nela e através dela tem um caráter sobrenatural pela presença do Espírito de Deus na vida dela. Outras questões que fazem parte da biografia de Ellen White. Ellen White estava viva quando Guilherme Miller começou a pregar que Jesus voltaria em 1844. Ela era metodista, então ela se converte para esse movimento millerita, que era um movimento interdenominacional e etc., que esperava a volta de Jesus, e ela sofreu o grande desapontamento. Chegou a data marcada, 22 de outubro de 1844, e Jesus não voltou. Quando foi em dezembro do mesmo ano, Ellen White alega ter tido a sua primeira visão, a visão do caminho estreito, e o povo do advento seguindo até a Nova Jerusalém. Ellen White teve muitas visões, e a partir daí ela começa a se dedicar ao ministério da pregação do Evangelho. E aí, nas décadas seguintes, ela seria uma profeta, uma escritora, uma pregadora e uma fundadora daquilo que viria a ser hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a mantenedora da Rede Novo Tempo de Comunicação, na qual eu trabalho com grande prazer e privilégio, servindo a Deus e pregando o Evangelho, a palavra do Senhor. Se diz que Ellen White escreveu mais ou menos cerca de 100 mil páginas manuscritas. Isso dá mais ou menos 7 vezes o conteúdo da Bíblia inteira. Então perceba, né? Escreveu muito durante décadas. E aí você pode ter muito material na internet, fora da internet, para você ler e conhecer por você mesmo a obra dessa intrigante mulher norte-americana. Inclusive também se diz que Ellen White é a segunda mulher norte-americana mais traduzida
né, no mundo inteiro, mais traduzida para outras línguas fora da língua inglesa. Portanto, estamos falando de uma obra extensa, muito interessante, com muitas questões bacanas para a gente estudar nesse ano de 2015, ok? Esses dias eu estava lendo uma revista Ultimato, que é uma revista famosa entre os evangélicos, e na contracapa desta revista estava escrito uma informação assim: 50% dos pastores evangélicos jamais leram a Bíblia inteira. Que vergonha, né? E aí você percebe, né? Se os pastores evangélicos, mais da metade deles, nunca leram a Bíblia inteira, como é que esse pessoal fica criticando Ellen White, a sua obra tão extensa? Será que eles leram o que Ellen White diz? Ou eles só leram afirmações isoladas, descontextualizadas, para combater a obra dela? Essa é uma primeira questão para você entender a respeito desse assunto, ok? De qualquer forma, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos, por exemplo, o Clube de Desbravadores, que lida com juvenis, adolescentes, etc. E desde juvenis e adolescentes, a Igreja Adventista do Sétimo Dia exorta que todos façam o ano bíblico, ou seja, a leitura da Bíblia inteira em um ano. Inclusive, existem muitos adventistas que leram a Bíblia inúmeras vezes durante a sua vida, porque essa igreja, apesar de crer em Ellen White como profeta, tem o seu fundamento na palavra de Deus e crê na sola Escritura, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, assim como também única regra de doutrina, ok? Interessante também para você conhecer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em função dessa crença no ministério profético de Ellen White, produziu, continua a produzir e continuará a fazer muita coisa a respeito da obra dela. Inclusive, esse vídeo é uma dessas produções, certo? E em forma de literatura, nós temos dois materiais aqui para indicar para vocês. Um deles é esse aqui. Está em português, é um livro que se chama Mensageira do Senhor, do teólogo Herbert Douglas. Herbert Douglas veio a falecer, infelizmente, no ano passado, já bem idoso, e deixou uma grande contribuição para a igreja. Mesmo que a gente não concorde com tudo que Herbert Douglas pregava, como todos têm direito de crer nisso ou naquilo, dentro da igreja existe essa liberdade, dentro de certos limites, dentro da submissão à Bíblia, Herbert Douglas deixou um legado muito interessante, impressionante para cada adventista do sétimo dia, e esse livro é um dos mais importantes dele. E muito do que nós vamos falar nesta série está contido neste livro. Exorto que você possa adquiri-lo. É um livro que está sendo vendido pelo site da Casa Publicadora Brasileira, ok? Um outro material que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. A Enciclopédia de Ellen White, editado por dois editores, né? Dennis Fortin e Jerry Moon. Muitas pessoas escreveram muitos artigos para esse material aqui. Se eu não me engano, esse livro está sendo traduzido para o português, a versão que eu tenho é em inglês. Ainda não foi publicado em português, mas eu creio que em breve será um material de excelente qualidade. Nós vamos tratar muitas questões também com base nesse excelente material produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a esse assunto, ok? Agora vamos lá. O título dessa introdução é Em Busca da Verdade Absoluta. Agora, o que é que a verdade absoluta significa? E aí a gente já começa a discussão. Alguns poderiam dizer, a verdade absoluta é a verdade última sobre tudo e qualquer coisa. E diante de um padrão assim, quem conhece a verdade absoluta? Somente um, que se chama Deus. Nenhum outro ser na face do universo conhece a verdade absoluta como Deus conhece. A realidade de tudo e de todos na última instância. Entretanto, quando eu falo sobre verdade absoluta, não é sobre o conhecimento que Deus tem que eu estou falando, mas é sobre o conhecimento completo da sua revelação. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 16, versículo 13. E apesar dessa série ser uma série sobre Ellen White, a Bíblia será a nossa guia e companheira constante, como fundamento da verdade e a norma final de toda a declaração da verdade, mais ainda da verdade absoluta. Não dependemos de Ellen White para saber a verdade, mas dependemos do Espírito Santo. É o que Jesus nos diz. E a palavra aqui nos diz, Jesus falando:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Interessante a expressão de Jesus Cristo, toda a verdade. E é a isso que eu me refiro quando eu falo da verdade absoluta. Tudo aquilo que está revelado de forma coerente para nós, a nós pertence e aos nossos filhos para todo sempre. Deuteronômio 29, verso 29. Texto interessante também. Ali se diz que existem coisas encobertas que pertencem somente ao Senhor, que estabelece o fundamento de que a verdade absoluta, em última instância, só Deus conhece, mas o que importa é a sua revelação, todos nós podemos conhecer, e conhecê-la na sua plenitude. A partir daí, o verso 17 do capítulo seguinte, do capítulo 17 de João, Jesus fala uma coisa intrigante e interessante e diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu gostaria de conduzir vocês ao Antigo Testamento, Salmo 119, verso 160, que para mim é um dos textos mais interessantes sobre a verdade absoluta na Bíblia. E aqui o salmista diz assim: as tuas palavras, falando de Deus e com Deus, são em tudo verdade, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aqui nós temos uma questão interessante. A palavra de Deus é a verdade, e ela não é a verdade somente em algumas das suas afirmações, mas ela é verdade em tudo. É uma verdade absoluta. E sabe que em tempos de relativismo pós-moderno, poderemos falar sobre esse assunto em outro momento, de forma mais aprofundada. Em tempos de relativismo pós-moderno, existe uma absolutização da relatividade. A gente vê isso dentro daquela frase: tudo absoluto é relativo. E essa é uma discussão filosófica muito interessante. Se tudo é relativo, existe algo absoluto, a relatividade. De qualquer forma, quando a gente vai para a Bíblia como verdade, e como você vê que tudo é verdade, você precisa entender e reconhecer um fato intrigante e interessante. Na Bíblia existem e coexistem verdades simples com verdades complicadas. Existem e coexistem verdades eternas, e vamos pensar assim entre aspas, atemporais, para todos os tempos, para todas as pessoas, e também verdades condicionadas culturalmente, que fazem maior sentido em um contexto específico na história humana. Também na Bíblia existem verdades amplas e verdades profundas, mas é importante admitir que na Bíblia existem muitas verdades que aparentemente entram em contradição e choque entre si. São as aparentes contradições. E essas aparentes contradições são em número de milhares dentro da Bíblia, sem falar no espírito de profecia. E eu queria ilustrar um pouquinho essa busca pela verdade absoluta, com alguns pensamentos a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 1, e nós vamos ler os versos 1 e o verso 14 para iniciar a nossa jornada de busca pela verdade absoluta. E a palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está aqui uma verdade maravilhosa. Deus se fez homem. O verbo se fez carne. Mas eu tenho uma pergunta para você nesse estudo introdutório a respeito do espírito de profecia. E a pergunta é a seguinte: a frase, o verbo se fez carne, é uma verdade absoluta? Sim e não. E agora nós vamos começar
a nos aprofundar no estudo da Bíblia. Vamos para Gênesis 2, verso 21, que é o primeiro texto na Bíblia onde a palavra carne aparece. E aqui, Moisés escreve assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Nesse texto, carne é a substância da qual é feito o nosso corpo físico. O Verbo se fez carne. Isso é uma verdade absoluta. Deus se manifestou como um ser humano com corpo físico. Mais alguns textos. Jó capítulo 10. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia em busca da verdade absoluta, já que a palavra de Deus é a verdade. Jó capítulo 10, versículo 11. E a palavra de Deus diz assim: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Capítulo 19, verso 26. E Jó escreve assim, e Jó diz assim: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Aqui em Jó, continua-se a tendência de chamar o corpo humano de carne. E é isso mesmo. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez um ser humano. E é interessante a esperança de Jó, né? Eu vou ver Deus na minha carne, em carne e osso. Deus não mais se esconderá dos meus olhos. Pelo pecado nós estamos separados de Deus. Ele está aqui comigo nesta igreja. Ele está com você onde você está assistindo esse vídeo. E mesmo assim nós não conseguimos ver. Mas Jó tem a esperança de, na sua carne, no seu corpo, ver o Senhor. Mais um texto interessante. Salmo 136, verso 25. Deus dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a carne são esses seres que necessitam de alimento. E aqui poderíamos pensar no ser humano e também nos animais. Então perceba, o Verbo se fez carne. Ele se fez humano, mas não se fez um animal. E Deus feito homem necessitava de alimento. A Bíblia diz muitas vezes, né? Jesus comendo com seus discípulos. Isso é muito interessante. Outro texto bacana, ainda no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Esse para mim é um dos textos mais interessantes a respeito da carne. E olha só, dá uma olhadinha. A Bíblia diz assim, Deus falando: dar-lhes-ei um coração de carne, um espírito novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. E aqui nós temos uma visão de que a carne é algo positivo. Ruim é você ter um coração de pedra. Mas é maravilhoso que Deus pode tirar o coração de pedra. Podemos pensar um coração cheio de raiva, de mágoa, de maldade, de malícia, e dar um coração de carne, com essa imagem assim, de algo que Deus abranda, que Deus transforma, que Deus abençoa. Então nesse texto de Ezequiel, ter um coração de, entre aspas, carne, é ter um coração positivo, abençoado por Deus. Muito interessante. E o último texto dentro dessa visão, Hebreus 2, versículo 14. Texto bastante usado também para a gente conversar sobre a humanidade de Jesus Cristo. E aqui a palavra do Senhor nos diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também destes ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse o que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aqui a Bíblia apresenta Jesus Cristo participando de carne e sangue em comum com os seres humanos. E assim como os seres humanos de carne morrem, ele também morreu. Porém, nós morremos para pagar o preço do nosso pecado, de alguma forma, ou pelo menos para receber o salário dos nossos pecados. Mas Jesus morreu para destruir aquele que trouxe a morte, a saber, o diabo. Portanto, dentro desses textos que eu li,
O Verbo se fez carne. Isso é uma verdade absoluta, mas vai com calma. Essas não são as únicas verdades da Bíblia. Vamos voltar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vamos ver algumas outras verdades a respeito da carne. E esse texto é interessante. E olha só o que nos diz o próprio Senhor Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Verbo se fez carne. Será que o Verbo se fez carne fraco como nós somos fracos? E aqui a coisa começa a ficar um pouco nebulosa e complicada. Alguns poderiam dizer que sim, já que ele sofreu, já que ele morreu, já que ele não era como Adão antes da queda, ele era então fraco. Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa transição. Será que todas as fraquezas da carne humana podem ser legitimamente aplicadas à carne de Jesus Cristo? Vamos avançar no estudo. Romanos capítulo 7. E vamos ler vários versos nesse capítulo, começando pelo verso 5. E Paulo escreve assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam nos nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E o capítulo 8, versos 7 e 8. E aqui Paulo escreve assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Verbo se fez carne. Essa é uma verdade absoluta? Não diante desses textos. Jesus nunca teve paixões pecaminosas a frutificarem na sua carne para a morte. Jesus jamais enfrentou o dilema que eu e você, como o apóstolo Paulo, enfrentamos. Queremos ser perfeitos, mas não conseguimos. Jesus conseguiu. Jesus Cristo jamais teve uma carne inimiga da lei de Deus, impossível de se submeter à lei de Deus. Ou seja, Jesus jamais desagradou a Deus. Agora percebam o dilema. Romanos 8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas um dia Jesus esteve na carne, mas agradou a Deus. A única solução possível do dilema é que a carne de Cristo era diferente da nossa carne. A relação de Jesus com a carne é diferente da nossa relação com a carne. E a gente vai aprofundar essa compreensão em outros textos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Texto interessante, e aqui a palavra do Senhor nos diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui carne é símbolo de corrupção. Agora veja o dilema. Jesus teve carne, mas não teve corrupção. A carne dele é diferente da minha e da sua e da de Paulo e a de todos os seres humanos depois da queda de Adão. Essa é a realidade. Mais um texto interessante, Gálatas 5, verso 17, a Bíblia diz assim: a carne guerreia contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí Paulo continua o texto falando sobre as obras da carne, a prostituição, a inveja, a inimizade, a maldade, a malícia e etc. Agora veja o dilema: o verbo se fez carne. Essa é uma verdade absoluta? Não este tipo de carne. Jesus jamais praticou o mal. Jesus jamais guerreou contra o Espírito. Ele foi cheio do Espírito desde a sua concepção. Aliás, ele foi gerado pelo Espírito, cheio do Espírito durante a sua vida toda. A Bíblia chega a dizer que ele recebeu o Espírito sem medida. Outro texto interessante, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o verbo se fez carne. Perceba, meu amigo, minha amiga, Jesus jamais foi filho da ira, desobediente. A sua carne jamais lhe inclinou ao pecado por natureza. Jesus não viveu os dilemas que nós vivemos no sentido da realidade do pecado. Jesus viveu a vida humana, mas não a vida pecadora. Outro texto interessante, Tiago 4, versículo 1. Texto bastante interessante também. A Bíblia diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aqui Tiago fala do egoísmo, que muitas vezes nos dá prazer e nos coloca em guerra uns contra os outros. Mais alguns textos. 2 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. A Bíblia diz assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Jesus Cristo se fez carne. Essa é uma verdade absoluta? Não esta carne. Jesus jamais teve o que nós poderíamos chamar de paixões imundas. Jesus jamais foi atrevido, arrogante, nem difamou autoridades superiores. Tem um texto no Novo Testamento que chega a dizer que Jesus nem difamou Satanás. Quando foi ressuscitar Moisés e Satanás estava ali, simplesmente lhe disse: que o Senhor te repreenda. E nem mesmo entrou em contenda nem contra Satanás. Último texto, dentro dessa ênfase que eu estou tratando agora, Judas 23. E ele escreve assim: salvai-os arrebatando-os do fogo, detestem até a roupa contaminada pela carne. E esse é um texto interessante. A Bíblia diz que muitos homens e mulheres foram curados das suas doenças ao tocarem a roupa de Cristo. A sua carne não contaminava as suas roupas, como acontece com os outros seres humanos de carne. Agora, percebam a discussão da verdade absoluta. É verdade absoluta que o verbo se fez carne? Sim, por um lado, ele se fez humano, ele tinha corpo, etc. Corpo de carne. Mas não, Jesus jamais foi pecador. É o que nos diz Hebreus 4, verso 15. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Portanto, Jesus não pode ser igualado a nenhum
de nós. Agora percebam a questão interessante. A verdade absoluta não é construída sob interpretações particulares dos textos bíblicos, mas pela interpretação coerente de todos eles. Deixa eu ensinar para vocês um princípio muito importante quando a gente estuda a Bíblia e depois também o espírito de profecia. Se a gente for falar em verdade absoluta, essa verdade absoluta ela vai ser definida na seguinte direção, mais ou menos, só para você entender a hermenêutica da coisa, a interpretação da coisa. A verdade absoluta a respeito da carne de Cristo seria mais ou menos assim: o Verbo se fez carne, ele era verdadeiramente humano, tinha corpo físico e todas as suas vicissitudes, mas jamais assumiu uma carne idêntica à carne de todos os seres humanos, uma vez que ele jamais pecou, e o pecado é atribuído à carne dos seres humanos. Percebam que a verdade absoluta, ela não é uma concha de retalhos em relação aos textos bíblicos, mas ela é a conclusão que leva em conta todos os textos bíblicos. Nós conversamos sobre o Verbo que se fez carne, sobre a carne dos seres humanos e sobre o fato que esse Verbo que se fez carne não pecou. Agora, diante do fato que o pecado é atribuído à carne humana, em muitos dos textos que nós lemos de forma clara e inequívoca, nós não podemos dizer que esta carne que o Verbo assumiu era perfeitamente idêntica em todos os pontos à nossa carne, uma vez que ele jamais pecou. Perceba a construção da verdade absoluta, ela vai nessa direção. Cada texto deve ser interpretado de tal forma que ele não negue o outro texto, que faz parte da mesma palavra. Esse é o princípio através do qual você vai poder entender a Bíblia e também o espírito de profecia. Agora, as questões que eu coloco aqui, a gente tem que lembrar que elas fazem surgir muitas dúvidas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns já começariam a se coçar e querer fazer perguntas para mim, né? E eles poderiam perguntar assim: mas pastor, se Jesus não tinha a nossa carne, será que ele era realmente humano? E eu te respondo assim: Adão era feito de carne, lembra de Gênesis 2? Mas Adão, em Gênesis 2, não tinha nenhum pecado e era humano. Agora perceba, depois da queda, a nossa carne traz em si o pecado. E agora nós somos humanos pecadores, mas não foi sempre assim. Um dia houve um ser humano sem pecado, Adão. E quando ele caiu em pecado, ele transferiu essa carne pecaminosa, pecadora, impossível na qual a pessoa não pecar, a todos os seres humanos, menos a um, o segundo Adão, Jesus Cristo. Agora poderia surgir uma outra pergunta: pastor, não seria mais correto dizer que Jesus tinha a nossa carne idêntica em tudo a nós seres humanos após a queda, mas por razão das suas escolhas é que ele não pecou? Não, não seria melhor, e eu vou dizer por quê. Jesus não teve a mesma carne que nós, mas fez escolhas diferentes. Se essa fosse a verdade, isso abriria espaço para nós, na nossa carne, também fazermos as mesmas escolhas que ele fez. E em tese também sermos seres humanos sem pecado. Se a questão fosse simplesmente as escolhas, temos a natureza igual. Eu e Cristo temos a mesma natureza. Ele não escolheu pecar, então em tese, eu também poderia escolher não pecar. E aí, a ideia da universalidade do pecado não faria nenhum sentido. A Bíblia diz: não há homem justo sobre a terra que faz o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Inclusive no Novo Testamento se diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então mesmo os cristãos, após
após a salvação no Novo Testamento ainda são pecadores. Como é que você explicaria isso se o pecado fosse uma mera questão de escolha? Como é que você explicaria Romanos 7? O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E esse é Paulo cristão falando. Ou seja, a solução desse dilema não é dizer que Jesus era igual a nós, mas fez escolhas diferentes. Ele não era igual a nós. E louvado seja Deus por essa verdade. Agora, no final, aí alguém poderia perguntar, mas pastor, então isso tudo que você está dizendo não nega o nosso livre-arbítrio? Se eu não tenho liberdade de escolher não pecar, que livre-arbítrio é esse que eu tenho, pastor? E agora eu respondo para você. O fato de você não ter essa liberdade não diz que você não tem nenhuma liberdade. Romanos 11, verso 32, nos diz assim: Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então perceba, Deus nos encerrou, ponto final, na desobediência. Todos são pecadores e continuam a ser pecadores, mesmo após a salvação. Porém, todos podem escolher aceitar a misericórdia dele ou não, aceitar o evangelho ou não, e essa escolha nós temos. O fato de não termos todas as escolhas não nega que nós temos as nossas escolhas. Agora, vamos pensar. O Verbo se fez carne. Isso é uma verdade absoluta? Sim, ele se fez corpo, ele se fez homem, ele partilhou da nossa natureza. Por um outro lado, porém, a resposta é não. Ele não teve jamais pecado. Ele foi diferente de Paulo, ele foi diferente de mim e de você. Agora é interessante. Essas são duas acepções da palavra carne presente na Bíblia. E aí quando você lê que o Verbo se fez carne e começa a dizer que isso é uma verdade absoluta, você tem que tomar cuidado que isso pode ter uma implicação mentirosa. Como se Jesus fosse como nós e como se nós fôssemos como Ele. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu estou falando para vocês aqui a partir da Bíblia é uma realidade complexa da doutrina do pecado. Poderíamos falar de pecado original, pecado por ignorância, pecado por negligência, pecado como transgressão, pecado como falta de fé, pecado como falta de amor perfeito. Então o conceito de pecado é um conceito plural e amplo na Bíblia. Mas tem muita gente que quer negar a complexidade bíblica em nome do que Ellen White escreveu. E é por isso que nós precisamos gastar um tempo estudando o espírito de profecia. Percebam essa citação do espírito de profecia. Medicina e Salvação, página 181. Ellen White diz assim: Jesus tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. E algumas pessoas, elas podem ignorar essa frase, essa expressão natureza sem pecado, e se concentrar que Jesus tomou a nossa natureza pecaminosa. E a partir dessa frase de Ellen White, construir uma teologia que nega tudo isso que estudamos hoje a partir da palavra de Deus. E é por isso que esse tema de Ellen White muitas vezes é polêmico e confuso para o mundo não adventista. Porque aparentemente tem uma implicação negativa e ruim do que Ellen White escreve. Jesus não teve a natureza pecaminosa igual a minha e a sua. Será que ela escreveu uma bobagem nesse texto? Essa é a percepção de muitos cristãos não adventistas. Mas a grande realidade é que o assunto não é tão simples quanto alguns podem pensar. Nem alguns adventistas e nem alguns cristãos não adventistas. Agora, a partir dessa ideia que Jesus tomou sobre si a natureza humana pecaminosa, surge uma implicação na mente de alguns adventistas. E a implicação é:
Jesus foi como nós, e nós, em tese, podemos ser como ele. E tem muita gente dentro da igreja que às vezes gosta de insistir nessa ideia. Jesus viveu sem pecar, eu também posso viver sem pecar. Jesus foi perfeito, eu também posso ser perfeito. Ele conseguiu, eu também posso conseguir. Entretanto, para terminar a mensagem de hoje, a mensagem introdutória sobre o espírito de profecia, eu quero dizer para vocês que o pensamento de Ellen White é mais amplo do que alguns admitem. E percebam essas 3 citações da obra de Ellen White. Para conhecê-lo, página 292, ela diz assim: jamais poderemos igualar o modelo que é Jesus Cristo. Nós podemos imitar, correr atrás dele o máximo que a gente puder, mas nunca seremos iguais a ele. Outra citação interessante e que quebra a implicação perfeccionista e pós-lapsariana do texto de Medicina e Salvação, página 181, que é o texto de Patriarcas e Profetas, página 373. Ela diz assim: em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. E aqui entra uma dinâmica interessante. Assim como a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, mas essa carne não era igual à nossa carne, Ellen White diz que Jesus teve natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa não foi idêntica à nossa natureza pecaminosa. E esse é um ponto que tem que ficar absolutamente claro. Para Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, a natureza pecaminosa impede o ser humano de guardar a lei. E é por isso que nós não podemos ser justificados pela lei. Nós somos justificados pela fé, somente pela fé. É o que a Bíblia ensina e é o que Ellen White ensina. Justamente porque nós não podemos ser perfeitos. Mas Jesus pôde ser perfeito e guardou a lei de forma perfeita, de forma que ele não tinha essa mesma natureza pecaminosa que nós temos. E a última citação, Caminho a Cristo, página 62. Profanos como somos, não podemos guardar perfeitamente uma lei santa. Os evangélicos que criticam os adventistas e que criticam a obra de Ellen White como sendo legalista ou perfeccionista, muito provavelmente não conhecem esses textos, não é verdade? E falam tanta bobagem por aí. Nesta série nós vamos nos aprofundar no estudo do espírito de profecia, na luz da palavra de Deus. E nós veremos a coerência tremenda e profunda da palavra do Senhor e também daquilo que ele revelou à nossa igreja através de Ellen White. Persevere em estudar conosco. Nós vamos fazer do ano de 2015 um ano de tremendo estudo do espírito de profecia. E nós vamos falar sobre o pecado, sobre a lei, sobre a salvação, sobre a volta de Jesus. Vamos tratar dos assuntos sobre estilo de vida, alimentação, vestuário, maquiagem. Vamos falar do culto, sobre música, sobre oração. Vamos falar dos eventos finais, fechamento da porta da graça, chuva serôdia. Não percam a nossa série de estudos sobre o espírito de profecia. E que Deus te abençoe e te guarde. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.